Bom dia! Vamos aí mais 2 minutinhos só para fazer aqui o convite para o pessoal. A gente inicia aqui o nosso abertura do mercado, a nossa abertura do Ibovespa. Então, vão se chegando, vão se acomodando porque a gente já vai iniciar, beleza, galera? Então, fiquem comigo aqui enquanto eu vou fazendo os convites para a galera. A gente poder iniciar aqui o dia de hoje, que tem bastante informação. Tem muita coisa para a gente falar, não só de parte gráfica, mas de realmente notícias, parte corporativa, cenário internacional, enfim. Temos aí questões de vários dados a serem divulgados aí relativos a eleições, a pesquisa eleitoral no dia de hoje. Hoje tem muita coisa mesmo para pipocar. Vou resumir para vocês, mas o resumo em si já é coisa para chuchu. Galera, mas vai ser assim, pelo menos até o final aí dessa semana, até amanhã, mais um diazinho de muita movimentação e também, né, de muita volatilidade que a gente vai ter por aí. Então, peço que vocês tenham bastante cautela, eu sempre vou falar isso aí, pelo menos até amanhã, né, que é o último dia que vai mexer com questão de pesquisa eleitoral, com questão de balanço. Deu uma acalmada, deu uma respirada, o negócio estava um pouco mais complicado, diminuiu. Hoje quem passou mal foi o Japão, que caiu pesado, e vou abordar isso tudo aqui para deixar bem direitinho, bem redondo para vocês, beleza, galera? Então vamos iniciar agora, passados 2 minutinhos. Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 43 minutos, horário de Brasília, do dia 25 de outubro de 2018. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money e venho trazer para vocês a partir de agora a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes aí no Brasil, no mundo, cenário corporativo, parte gráfica, e aí você vai ficar devidamente antenado e conectado com o que a gente tem de melhor para oferecer aí a vocês no dia de hoje, ok? Então, vou pedir para que você comente, compartilhe, principalmente compartilhe indicando um amigo seu, alguém que você conhece, uma amiga que esteja interessada a conhecer um pouco mais esse mercado de ações, a diversificar seus investimentos, a literalmente se educar financeiramente com essa parte de investimentos em geral, porque a nossa página aqui no Facebook tem diversos materiais, não só voltados para a parte de renda variável, mas também para a parte de renda fixa. Bom dia, Marcos! Seja bem-vindo à abertura do mercado. E esse é o nosso maior movimento. Divulgar e disseminar educação financeira e investimentos no nosso país. Essa é uma das metas não só da Mais Money, mas também minhas. Um amigo seu a compartilhar esse conteúdo. Vamos iniciar aqui diretamente a nossa informação com os números, né? Já que eles não mentem. Então vamos diretamente aqui a eles. Agora a gente tem aí nesse momento o nosso índice futuro rodando a 0,74% de alta, e a gente tem uma projeção de alta para essa manhã, revertendo um pouco até o quadro que a gente teve bem pesado de baixa no dia de ontem, que deixou os mercados aqui bem tensos, investidores um pouco nervosos com relação ao que poderia ser, se a gente já ia descer a ladeira pesado para antecipar alguma coisa de eleição. Deixou-se a porta aberta para mais quedas, é verdade, mas estamos reagindo aí nessa manhã, e é uma manhã também de um pouco de reação no cenário internacional, e é o que eu vou passar para vocês agora. A gente vê aí o mundo agindo um pouco mais manso, um pouco mais suave, depois de quedas também muito pesadas lá fora, um dia que a gente teve aí Estados Unidos caindo 3, 4%, as bolsas principais, Europa também não deixou por menos, caiu pesado. Então,
é um dia que a gente tem aí um pouco de amenizar, né, essa questão dessas derrocadas pesadas que tivemos no dia de ontem. Bom dia, Thiago Guimarães, seja bem-vindo aí ao Abertura. Então vamos diretamente aqui para os números internacionais. Como é que estão as bolsas lá fora? A gente tem aí, primeiro, falar do S&P 500 VIX, que é o índice do medo. Eu sempre comento aqui, você que me acompanha já sabe, mas quem é novo, está chegando agora aqui para a nossa abertura do mercado, eu vou explicar o que é. O S&P 500 VIX, esse índice do medo, ele reflete, à medida que ele cai, uma maior propensão à tomada de risco. E à medida que ele sobe, você tem aí uma maior aversão à tomada de risco. Ou seja, mercado de ações, se esse índice sobe, a tendência é dele cair e vice-versa. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo também à abertura. E ele hoje está caindo 4,76% nesse momento, aos 24,03 pontos, o que indica aí uma maior propensão à tomada de risco dos investidores mundiais dos mercados, e isso aí afeta diretamente os emergentes, que se aproveitam aí mais ou menos. Bom dia, Mozart! Seja bem-vindo aí à nossa abertura do mercado. Então, falando aqui agora de Europa, a gente tem aí o DAX na Alemanha subindo 0,14%, leve. FTSE 100 na Inglaterra 0,10 de baixa, CAC 40 da França 1,17 de alta. E o Eurostoxx 50, que é um conglomerado das 50 maiores ações da zona do euro, e aí é como se fosse um reflexo do mercado como europeu como um todo, do bloco mesmo. A gente está ele com uma média leve alta, 0,45% positivo. Não é nada gigante, mas já dá uma abrasada no temor que estava complicado aí no dia de ontem, principalmente com a amenizada de notícias aí de que o próprio Luiz de Maio, que é o vice-primeiro-ministro da Itália, vindo a público para falar que, beleza, galera, o problema que a gente tem aqui com a União Europeia é relativo ao déficit orçamentário, que a gente não pretende mudar, não tem plano B, porém, para que fique bem claro, não pretendemos deixar o euro e a União Europeia. Então, o fato dele vir falar isso trouxe um pouco mais de tranquilidade, calmaria, e até mesmo é positivo para a Itália, porque estava sofrendo uma pressão muito grande para aumentar seus títulos de dívida, né, suas taxas. Então ela deu uma respirada, deu uma acalmada, e isso aí é positivo e já vem aí, digamos, essa repercussão bacana, a princípio na zona do euro, na União Europeia. Com relação à Ásia, o mercado asiático, a gente viu o Nikkei 225 no Japão, fechando uma queda pesada de 3,72, hoje o sell-off, né? As vendas pesadas rolaram por lá, mas não na Europa como um todo. Você vê aí Xangai que fechou 0,02% positivo, China A50 0,34% de alta, Hang Seng Hong Kong menos 1,01%. Mas por que Japão caiu tanto e a China nem tanto assim? Com relação ao Japão ter caído, foram as questões realmente de receios, os problemas que houveram nos Estados Unidos para aquelas quedas pesadas, então isso repercutiu por lá. E era de se repercutir na Ásia como um todo, porque eles ficam com esse delay, né? O que acontece aqui na gente, apesar de eles estarem um dia à frente, eles refletem o nosso dia que passou. Bom dia, tio Paulo, seja bem-vindo aí à nossa abertura do mercado, muito feliz de sua participação. E essa questão ela iria afetar diretamente os mercados como um todo, mas não afetaram porque olharam, principalmente na China, olharam para a questão relativa aí ao pacote de estímulos que foi colocado que não tinha surtido efeito até então. Então o olhar foi para que não, beleza, pelo menos tem algumas coisas que a China vai soltar que vão ser boas aqui, então não precisa a gente arrebentar tanto como a gente já arrebentou, né? Já deu a precificada e aí o mercado reduziu, até ficou no campo positivo com elas. Com relação agora aos índices futuros norte-americanos que estão positivos aí, um balanço bom da Ford, expectativas de mais balanços positivos que venham sair hoje, o mercado lá está muito sensível aos balanços e hoje à noite a gente tem lá no fechamento do mercado, a gente vai ter só a Alphabet, que é a holding da Google, e a Amazon. Então, só para vocês terem uma ideia de que vai ter hoje peso pesado por lá e vai mexer diretamente, não tem jeito. Não só no aftermarket, como aí as especulações sobre o que vem. Estão com expectativas positivas de crescimento, de retorno das duas empresas.
mas precisa ser confirmado, obviamente. Mas nessa leva, após aí o resultado positivo da Ford, até surpreendendo positivamente, a gente vê os mercados, os índices futuros norte-americanos, que vão abrir 10h30 da matina por lá, estão rodando no positivo, 0,52% Dow 30, 0,55% S&P 500 e 0,99% Nasdaq. Isso aí demonstra um pouco de reação depois deles zerarem as altas que tinham no ano, então estão aí conseguindo dar uma aplacada. Saíram já dados norte-americanos que eu havia comentado ontem no fechamento, que era para vocês ficarem de olho, e aí eu ia passar as informações aqui, vou passar agora. O núcleo de encomenda de bens duráveis, que era o mais relevante, havia uma expectativa de crescimento em relação ao período anterior de 0 para 0,5% positivo. Subiu, mas subiu bem menos, subiu mais 0,1%. Então isso aí segura também um pouco a onda com relação a possíveis aumentos de taxa de juros, mas a questão de reafirmar a projeção de aumentar a taxa de juros agora em dezembro. E a encomenda de bens duráveis sem seu núcleo veio com crescimento, e essa sim, acima do esperado, 0,8%, ante uma queda que era esperada de menos 1,3%. Foi um dado positivo para lá, porém tem menor peso do que o núcleo. Então eu vejo como ligeiramente negativo essa divulgação desses dados para o dia de hoje. A gente já tem, como eu falei ontem, declarações de membros aí do Comitê de Política Monetária norte-americano, do Fed, e do Banco Central de lá, com o discurso da nova entrante, a Clarida, e também temos aí o Master comentando, mas não tem tanto peso assim quanto esses dois dados que já foram divulgados. E aí, como segurou um pouco a onda lá, a gente reduziu um pouquinho a alta, a gente já teve um pouco melhor, já chegou nossos índices futuros a 0,92, mas agora a gente está a 0,75, faltando aí 7 minutinhos para abrir. Então, ainda estamos segurando a onda. Márcio, vai ser alta para o dia inteiro? Galera, a volatilidade está muito alta e eu venho aí falar com vocês da mesma coisa que eu comentei ontem. A gente tinha um cenário que estava meio tenso, estava querendo ir um pouquinho positivo, chegou a ficar um pouco positivo no início do dia, e como a volatilidade foi muito alta, as questões se deterioraram ao longo do dia, a gente viu o mercado virando e caindo o que caiu. Então hoje a questão é a mesma, a gente tem uma volatilidade alta, temos aí de gestão de balanço, eu vou falar para vocês já já, tem as questões gráficas, se bem que a gente tocou nessa média de 20, podemos gerar esse repique como devemos gerar na abertura, mas não sei se ele vai durar o dia inteiro, Principalmente que a gente vai ter muitas pesquisas a serem divulgadas hoje, e não vão ser poucas, vamos ser sinceros, a gente tem 4 pesquisas para serem divulgadas só hoje. A gente tem Datafolha, que deve ser divulgada muito provavelmente no final do dia, temos aí também a Vox Populi, Real Time Big Data e Paraná Pesquisas, e essas devem ser divulgadas ao longo do dia, só Datafolha que normalmente divulga à noite. Então olha o nível de quantidade de pesquisa que a gente tem aí para pipocar no dia de hoje, não é pouca coisa, pessoal. Falando agora no campo de commodities, para ver se segura um pouco a onda, pelo menos as commodities, que são responsáveis aí por grande parte do peso da nossa carteira do índice. A gente teve o minério de ferro negociado, já fechou, foi negociado na Bolsa de Mercadorias da Dalian, na China, fechou com uma alta de 0,95%, atingindo 533 yuans por tonelada, ou seja, fechou com um número positivo, fechou com um número bom. E aí falando também da Bolsa de Mercadorias em Xangai, também teve o vergalhão de aço fechando aí positivo, 35 yuans de alta para ele, total de 4.192 yuans por tonelada. Falando agora de petróleo, a gente teve o WTI rodando ainda a 0,55 de alta, 67 dólares e 19 centavos, e o Brent 76 dólares e 71 centavos, mais 0,72% de alta, ou seja, minério, vergalhão e petróleo rodando positivo, que pode auxiliar a gente aí a dar uma melhorada, a dar uma recuperada. Vamos ver como é que as coisas vão rodar ao longo do dia. A abertura está positiva, mas como já falei, vamos ver como é que as coisas vão caminhar. E eu vou passar já suportes e resistências aí de Ibovespa e de alguns papéis para que vocês fiquem antenados, e também aí as projeções, o que pode acontecer com cada um deles, ok? Agora dando continuidade aqui na commodity, teve o ouro rodando aí, está nesse momento 0,63% de alta, a 1.235 dólares e 50 centavos, dando uma subidinha,
né? Isso aí é questão de aversão a risco também está aí presente e demonstra-se com essa questão do ouro crescendo. O dólar nesse momento está caindo 0,45%, entrando na parte de moedas aí a R$ 3,7161. Enquanto isso, o Bitcoin, criptomoeda, 6.547 dólares e 20 centavos, menos 0,80. Agora, vamos de corporativas e depois a gente entra na parte gráfica. Corporativa, a gente teve aí os balanços que já foram divulgados, né, já pipocaram no dia de hoje. E o noticiário foi aí, vamos botar de positivo para ligeiramente melhor até. A gente teve algumas que não registraram aí os melhores dados, né, as melhores coisas da vida, mas ainda assim você pode olhar por um outro prisma para elas. Vamos começar pela Vale. Registrou a receita líquida de 11 bilhões de reais no terceiro trimestre, teve um crescimento de 5,8% em relação ao mesmo período em 2017. E aí, como eu gosto de colocar, a gente teve um lucro líquido de 2,9 bi, 10,2% abaixo do terceiro trimestre. E isso aí deu uma demonstrada no quê? De que o câmbio afetou, né? Poderia ter um resultado melhor, mas o câmbio deu uma batidinha aí considerável. A questão, ela encerrou com um lucro líquido de 1,408 bilhão de dólares, e é uma queda de 37%. Um dos pontos que chamou a atenção mesmo da Vale foi com relação ao endividamento dela, que caiu aí para 10,704 bilhões de dólares em um ano, uma queda de 49,19%. E o principal fator que a Vale falou foi a questão da forte geração de fluxo de caixa livre, que ficou em 3,1 bilhões. Então, foi um resultado que não foi o melhor dos mundos, não foi uma Brastemp, mas há de se olhar com um carinho a mais, porque tivemos aí alguns dados, quando você olha mais profundamente aí a Vale e os resultados dela, o que foi divulgado, você vê como algumas coisas que foram positivas. Então, não é esse cenário de o mundo se acabou, e muitos pensarem, meu Deus do céu, agora esse papel vai derreter. Não, não funciona bem assim. A gente está aí com um cenário que não foi o que era esperado, mas também aí não foi a pior coisa do universo. Dando continuidade aqui às informações de dados, a gente teve a Localiza, que registrou um lucro líquido de 159 milhões no terceiro trimestre, teve um crescimento de 14,6% sobre o ano antes. E aí a forte expansão na base de veículos é o que movimentou. Então é um dado que esse balanço deve repercutir positivamente na Localiza. E eu vou abordar também esse ativo para vocês com questões de suporte, resistência, o que ele pode fazer. Via Varejo registrou um prejuízo líquido de 79 milhões de reais, depois de apresentar um lucro líquido de 46 no período anterior. Então prejuízo, então isso aí é para se olhar com bastante cuidado. Estão falando a respeito de mais coisas que podem vir a ser positivas para ela, com questão de notícias, além aí da questão das críticas relacionadas a vendas. Aí a empresa acreditou o desempenho abaixo do esperado, é um ambiente um pouco mais competitivo. O pessoal vem falando que a questão de venda, o que pode acontecer, e digamos aí no conceito do que ela vem agora tentar pregar a partir de agora. Bom dia, mãe, seja bem-vinda aí à nossa abertura Ibovespa, fico muito feliz pela sua participação. Tem uma expectativa dela tentar fazer algumas coisas com a Omnichannel, suas mais de 1.000 lojas, que é um novo conceito de vendas. Então o pessoal tem uma expectativa que isso possa digamos aí, aplacar um pouco o cenário negativo do seu balanço. Vamos ver como é que as coisas vão se comportar. A gente está aí agora com 10 horas, o mercado a 0,81 de alta, a Vale querendo abrir a 55,20, uma alta aí nada gigante, mas uma alta considerávelzinha. Via Varejo querendo abrir aí um pouco em queda, a Localiza querendo abrir aí também um pouquinho em alta, e esses foram os principais papéis aí que divulgaram os seus números. A gente teve também o Doutorprev, Biosev, mas não tem tanto peso, tanta relevância assim para o índice. Com relação à Ambev, ela registrou uma receita líquida de 11 bilhões de reais no terceiro trimestre, um crescimento aí de 5,8% em relação ao mesmo período. Então, com relação aí à própria papelzinho aí da Ambev, ela registrou um número que o mercado não curtiu tanto assim. Por isso a gente vê aí nesse momento
o leilão dela de abertura R$ 15,40, ante o fechamento de R$ 15,89. Vamos ver como é que as coisas vão rodar. Esperava-se um pouco mais dela. Agora, depois de a gente passar essas informações aí, esses dados todos, tem alguns nomes aí, Bolsonaro vem dando uma movimentada com algumas falas dele, e o Bolsonaro está chegando até a comentar que pode nomear um militar para ser o novo presidente aí da Petrobras, então vale a pena vocês ficarem de olho nessas informações. Não tem o nome de quem e tem alguns aí nomes cotados, mas precisamos ainda ver o que ele vai arranjar, qual vai ser a nova ideia para ele. Fato é que ele já deixou claro que não vai permanecer com o atual presidente da Petrobras no comando da empresa. Então, olho no lance, é uma notícia que vai ser relevante aí se ele realmente ganhar as eleições. Quem vai comandar aí a Vale junto ao seu governo. Agora a gente já está com alguns papéis abrindo, a gente tem aí B2W dando uma boa subidinha, 1%, RD, Raia Drogasil também subindo, e eu vou falar para vocês, vamos abordar aqui agora Ibovespa. Ibovespa 83.189, está abrindo com uma alta de 0,40, 0,15% nesse momento. O índice futuro está melhor, está 0,76% de alta, e a gente está abrindo um pouco abaixo da média de 20 períodos. Isso eu venho chamar a atenção de vocês, óbvio. Vamos ter aí Petrobras, Vale, Banco do Brasil ainda para abrir. Esses papéis estão nos leilões em alta, né? E pode melhorar, óbvio, vai melhorar. Só que vale a pena você olhar com atenção, né, o que a gente tem para falar agora. Passou a média de 20 períodos aí em 83.300 pontos. A gente vai buscar a região aí de 83.500, 83.700, e o grande ponto vai ser ela buscar a região de 84.500 pontos, onde está a nossa média de 8 períodos de cima para baixo. Ou seja, a gente já começou a complicar um pouco por causa da queda de ontem, com esse cenário de médias começando a ficar cortando, né, o nosso crescimento de cima para baixo. Vão começar a ser pesos, vão começar a ser resistências, e isso aí pode atrapalhar um pouquinho o nosso mercado no dia de hoje. Assim como ontem a gente tinha um imã que podia trazer para baixo e trouxe para a média de 20, a gente tem hoje aí essas questões que podem empacar um pouco uma recuperação melhor do nosso índice. Então, se a gente conseguir romper os 84.500 pontos, a gente consegue ganhar fôlego para 85.300, 85.500 pontos e depois brigar para os 86.200, que é o último topo que a gente tem bem recente. Campo de baixa, não conseguimos suportar aí essa região de 83.300, que é onde está a média de 20, e voltamos a cair. A gente vai cair bem curtinho para 82.600 e perdeu essa ponta, aí a gente vai dar uma entregada para buscar 81.800, é onde o caldo engrossa e onde podemos ter compradores. É um primeiro ponto, não é 100% garantido, mas a gente pode ter compradores. Perdeu essa região, fez uma figura feia, ou hoje ficou por essa região, a gente tem aí um caldo engrossado, dependendo da formação gráfica. Podemos ter recuperação ou continuidade de baixa até atingirmos a média de 200 períodos de 80.500 pontos. Então a gente tem espaço para cair uns 3.000 pontos aí, 2.500 pontos. E aí o que pode nos salvar é um pregão positivo, um pregão que vai puxar esse papel e principalmente puxar esse Ibovespa para cima dos 84.500, 84.600. Essa seria uma salvação aí no curtíssimo prazo para a gente evitar maiores quedas. A gente tem 2 dias para fazer isso. Antes, óbvio, da questão da divulgação do presidente, de quem vai levar, de quem vai comandar o país pelos próximos 4 anos. Lembrando que o mercado é pró-Bolsonaro, não quer Haddad, mas vai depender aí muito das questões depois de eleito, que eu vejo que muita coisa já foi precificada nesse mercado, o que ele vai fazer, quais vão ser as medidas, quais vão ser os vieses econômicos, o que ele vai movimentar, o que ele vai passar de confiança para o mercado. O mercado quer, entre Haddad e Bolsonaro já definiu, a questão é somente o que ele vai fazer com isso se eleito. E se Haddad for eleito, que hoje as pesquisas não demonstram isso, não estou aqui, mais uma vez, para checar se é verídico, se é justo, se é certo, se não é. Estou trabalhando com esses números, é isso que o mercado trabalha. Se der Haddad, aí a gente vai ter muito provavelmente um cenário de mercado em queda para a próxima semana.
Então, olho vivo nessas informações. Os papéis ainda, alguns não abriram. O Banco do Brasil abriu com uma alta, a gente já conseguiu, com essa puxadinha de mais alguns papéis, dar uma corridinha para 83.400. Ainda falta aí Petro e Vale para abrir, como os relevantes aí do nosso índice. E Petrobras está no leilão a 26,18. 26,18 esse ativo, depois de uma queda pesada, de dar uma embicada bem tensa, está querendo abrir na região de 26,18. É mais ou menos onde se passa a média de 8 períodos, de cima para baixo, mais uma vez. Por esse cenário um pouco mais complicado e mais tenso de queda. Estou vendo o índice futuro diminuir um pouco a sua alta, isso preocupa um pouco. Temos alguns papéis voltados a dólar caindo por enquanto, isso aí de certa maneira é positivo. Papéis atrelados à receita em dólar caindo é sinal de dólar baixando e a confiança melhorando aqui. Então vamos ver como que isso vai rodar. Mas com relação à Petrobras, ela teve a figura gráfica que demonstrou um potencial de queda. E se realmente perder essa mínima aí de ontem de R$ 25,68, pode chamar mais vendas aí, rumando até R$ 25,21, R$ 25,30. Perdeu essa região, a gente tem aí a possibilidade de buscar até mesmo a faixa de R$ 24,90, R$ 24,50, porque a gente está com a média de 20 subindo e pode segurar um pouquinho. Aqueles 24,50 que eu tinha passado ontem vai ser reajustado um pouquinho para cima, mas eu ainda não excluo essa faixa de 24,50 e 24,60 como um todo, não. Podemos, se vir a perder os R$ 25,00, a gente pode buscar essa faixa de 24,50. E aí, se quiser dar uma piorada bem relevante, 23,50 aí onde eu olho que a gente teria um potencial muitíssimo bom de compra. 24,50 aí é bom, 23,50 é ideal. E para compra, Márcio? Para compra nessa situação que a gente está atual, eu somente olharia com mais carinho esse papel aí acima dos R$ 26,50, mais propriamente dito R$ 27,00. Aí eu fico tranquilo. R$ 26,50 eu já olho com melhores olhos. Podemos voltar à faixa de R$ 27,00, que foi o que fez aí ontem mesmo, mas passar de 27 que seria bom, principalmente a gente buscaria os 27,50, que é o último pico que a gente tem recente, e aí a gente abriria um espaço rompendo 27,50 rumo aí a região até de R$ 30,00, beleza? Falando de Vale, o papel ainda no leilão, já tem 8 minutos de pregão, ainda está no leilão, 55,96, agora deu uma boa engatada de alta aí para Vale. Esses 55,96 vão posicionar a gente acima aqui de uma resistência que a gente tinha, acabou de abrir, abriu a 55,82, já está em 55,94, quase 3% de alta, é algo positivo. Se a gente conseguir sustentar essa onda aí e ficar acima desses 55,80, 55,90, a gente pode ganhar uma pressão rumo a 56,87 até, e no melhor cenário, se quiser correr muita coisa hoje esse ativo, 57, 57,50. Então, temos esses espaços para cima. Para baixo, abriu muito em alta, não conseguiu resistir. A visão do mercado foi diferente da maioria dos analistas que analisou como bom esse balanço, mesmo vindo com um número abaixo do esperado, como eu comentei. A gente tem aí uma tendência de voltar primeiro a R$ 55,00 e depois se engrossar muito, R$ 54,50. Beleza? Então essas são as informações com relação a esses dois papéis. Falando agora de Localiza Rent 3, o papel abriu caindo, mesmo com o balanço vindo bom. O pessoal deu uma batida, o papel voltou para a média de 200 períodos em R$ 24,84. Se perder essa região, vai buscar R$ 24,50, onde está a média de 20 períodos, que aí é o último suporte que a gente tem aí próximo para evitar uma queda até R$ 23,70, R$ 23,50. Campo de cima, conseguiu romper a região de R$ 25,50, a gente engata novos rumos, novos ares, podendo respirar até para a região de R$ 26,30, R$ 26,50, beleza? E Via Varejo, VVAR11, outra que divulgou o número, e fez um salseiro danado ontem, subiu pra caramba, depois caiu tudo que tinha direito. Então, ela tá no leilão a R$ 15,00, querendo abrir numa leve queda. Se vir a perder esses 15 aí, tem espaço para buscar até R$ 14,50. Então, também olho nesse papel, dependendo do nível que ele abra, se realmente abrir nisso e vir a cair, pode buscar R$ 14,50, R$ 14,70 sem muito susto. Acima dessa região,
conseguiu performar principalmente acima de R$ 15,30, pode correr bem curtinho para R$ 15,50 e até mesmo podendo chegar aí, se romper 15,50, até bater a faixa de 16. Abriu a 15, desceu a ladeira 14,77 no piscar de olhos. Vamos ver se vai conseguir aí sustentar isso aí, recuperar aí para cima de 15 ou cair realmente rumo a 14,50 via varejo. Beleza, galera? Esses eram os papeizinhos que eu analisei aqui para vocês ficarem antenados sobre o que fazer e como fazer no dia de hoje, né? Como se posicionar para poder abraçar algumas oportunidades de ganho e marcações de stop. Eu sempre recomendo a vocês aí deixar pelo menos uns 15, 30 minutos de mercado rodarem, para depois vocês verem aí questões de suporte e que fique sempre uma relação risco-retorno de 2:1, 3:1, que é o que eu considero aqui ideal para você estar dentro de uma operação correndo um risco baixo, tendo uma possibilidade de ganho interessante. Beleza, galera? Tendo dúvidas, fiquem extremamente à vontade para deixar seus comentários aí. Deem sua compartilhada, como eu sempre falei para vocês. Compartilhem, indiquem seus amigos, marquem-os e estamos aqui à disposição para lhes auxiliar nessa jornada, nessa caminhada rumo à educação financeira e investimento para a sua vida. Você tem a oportunidade de transformar e transforme hoje. Ouça nossos conteúdos, assista os nossos vídeos e vamos juntos aí contribuir para uma melhor educação financeira no nosso país. Combinado? Um grande abraço a vocês. Nos vemos aí no nosso fechamento de hoje, 18h30. Então, bom dia, bons trades e tchau!